Bom, gente, vamos falar um pouco agora sobre a importância da Revolução Industrial para a formação da administração enquanto ciência. A administração industrial é um marco, é o chamado paradigma para a ciência da administração. Por quê? Porque houve, então, né, a partir da que a gente chama de mecanização das empresas, das oficinas da agricultura, um novo pensamento. Então, o homem deu lugar à máquina, né? O trabalho do homem, o trabalho do animal foi substituído pela máquina através do chamado primeiro sistema fabril, em que o artesão dá lugar ao operário, em que a oficina dá lugar à fábrica, à usina. Além disso, a migração de pessoas para os chamados centros urbanos, que é onde estavam, né, essas novas fábricas, a formação dos meios de transporte, né, da Maria Fumaça, do telégrafo, da locomotiva, as navegações a vapor, como o Titanic, né? Então, assim, essa foi a primeira fase. A segunda fase, a gente já vai ver a, a ampliação dessa máquina. A máquina agora passa a ser de manual para automotiva, né? De operário para um operário especializado, e os meios vão evoluindo. Então, passamos da ferrovia para o avião, para o automóvel, que se move de forma, entre aspas, automática, pela ignição, sai o telégrafo, vem o rádio. Com isso, a gente vai ter a chamada economia de escala, o capitalismo financeiro explodindo no mundo inteiro. E essa moderna administração nos dá, então, dois grandes consequências importantes que são vistas até hoje. Primeiro, o crescimento acelerado e a chamada desorganização das empresas, que passam a exigir de nós, gente, em vez da improvisação, do chamado empirismo, a ideia de técnica, a ideia de que a gente precisa saber o que está fazendo, identificar, manualizar as coisas, né? Além disso, nos requer, até hoje, a chamada eficiência e produtividade para fazer frente à chamada concorrência e competição do mercado. Por tudo isso, então, surge o que a gente entende como administração hoje, que é o conjunto de atividades dirigidas à utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar objetivos e metas. É um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar todos os recursos frente aos chamados objetivos organizacionais. Para isso, a gente precisa ter teoria, habilidade para aplicar na prática. Teoria buscando cursos, fatos, palestras, orientações, aquisição de habilidades pela aplicação sistêmica da teoria e a chamada prática, aplicar no mercado, seja por experiência simulada, por estudo de caso, por participação em eventos específicos, porque a administração, gente, é a reunião de recursos, recurso material, recurso financeiro, recurso humano, recurso informacional, em prol da utilização eficiente a se chegar às chamadas metas organizacionais. Que metas são essas? A busca pela manutenção da competitividade frente às concorrências. Precisamos, então, de um sistema interligado de ambiente, estrutura, tarefa, pessoas, tecnologia, de tal modo sinérgico que a gente consiga ver apenas uma organização, uma unidade, apesar dela ser estratificada em departamentos, né, em tarefas e processos. Porque quando a gente vê em unidade e fortificado isso, a gente se torna competitivo, a gente se torna concorrente a ponto de chegar ao chamado primeiro lugar. Olha, gente, a ideia da administração enquanto ciência, ela até hoje, evolui junto com a sociedade. A administração é a sociedade. A forma como nós visualizamos o futuro é como as empresas agem. A pessoa jurídica é o espelho das pessoas físicas que trabalham ali, de como são desenvolvidas as tarefas por essas pessoas, de como essas pessoas estruturaram fisicamente aquela organização, aquele ambiente, se ele é propício ou não, a tecnologia empregada. Então, tudo isso, a administração é consequência do que a gente viu na chamada Revolução Industrial. Logo depois veremos, então, as teorias, ok? Te vejo daqui a pouquinho.